pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio hoje com o advogado Napoleão, a referência na defesa dos militares. Doutor Napoleão, tudo certo? Tudo certo, doutor Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui com você. Sou um admirador do seu trabalho desde quando começamos na advocacia e hoje sabendo que você está à frente aqui do Direito na Rede, achei a iniciativa muito bacana e tem um profissional da sua altura, sua envergadura, do seu quilate, bom advogado e conhecedor, né, da matéria, uma pessoa que se expressa bem e não podia dar um resultado melhor. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu queria que você já começasse e falasse quem é o doutor Napoleão. Bom, então, Rodrigo, eu vou falar um pouquinho antes do doutor Napoleão, né? Vamos falar, só retroagir um pouquinho, para eu falar como foi essa minha chegada na advocacia, né? Eu iniciei minha vida, minha carreira profissional na Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, passei lá 10 anos da minha vida, dedicadas à segurança pública e a defender a sociedade alagoana. Passamos por muitas dificuldades, mudança de governo, né? Como a gente sabe, a sua segurança, por mais que tenha um esforço dos chefes do executivo, mas ainda é precária para o volume do crime, como o criminoso se aparelha. Então, e a gente pegou uma transição muito grande ali, chegando já em cima do pacote anticrime, né? E a chegada do WhatsApp, a chegada da mídia, tudo isso dificultou um pouco do trabalho do policial. Mas, enfim, passei um tempo lá, essa temporada, depois comecei a perceber as dificuldades que os policiais enfrentavam, até porque eu senti na própria pele. Trabalhei em 2 batalhões, com respeito a todos os demais que eu já passei, mas 2 batalhões bem operacionais, que hoje é a Rotan, antiga Rádio Patrulha, na minha época, e o Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é o BOP. E eu sei da dificuldade que os policiais enfrentam na rua, sobretudo. E aí comecei a ver algumas coisas, algumas questões que traziam um certo temor da tropa, como, por exemplo, o policial vive num liame muito grande, Rodrigo, entre a legalidade, não é, e um possível excesso praticado, até porque as pessoas que geralmente, não é, a polícia enfrenta, que são criminosos, que não têm nem primariedade, são reincidentes específicos, inclusive. Então é muito difícil tratar com essas pessoas que querem viver o arrepio da lei, né? Viver às margens da lei. Então acaba em alguns momentos, né, se excedendo em algumas condutas e fica um pouco desguarnecido. E eu comecei a receber certas reclamações dos colegas que não conseguiam pagar advogados, às vezes também, o valor dos honorários que eram cobrados, e também até a falta de defesa da própria classe, sim, porque a gente não tem uma procuradoria específica para a defesa do policial, né? Então eu comecei a observar essas coisas. E aí veio, Rodrigo, aos poucos comecei a defender, mesmo, logicamente, não era uma defesa técnica, né? Eu tinha o conhecimento jurídico e eu auxiliava os colegas dizendo mais ou menos o que é que a lei dizia, para aquele caso concreto. Você já era formado nessa época? Já era formado? Eu entrei na polícia, porque eu tive 2 momentos que entrei na polícia. Em 2005, através de um concurso temporário, que era só para atividade e meio da Polícia Civil Administrativa, passei 3 anos. Depois passei no combatente, que é o exercício de finalidade da polícia, né? Policiamento ostensivo e a garantia da ordem pública. Então, juntei esses 2 tempos e deu esses 10 anos. Né? Então, eu senti bem na pele como é que foram essas questões, né? Então, os colegas começavam a me perguntar, me procurar saber como é que funcionava essa coisa toda. E aí eu comecei a ganhar esse entusiasmo para poder defendê-los. E iniciei no curso de formação, fazia umas defesas administrativas, né, em primeira pessoa mesmo, e dava certo, no final das contas dava certo. E aí começou, a minha história com o direito começou nisso, desde a academia de polícia, desde o curso de formação. Lá encontrei alguns oficiais que estavam custodiados, respondendo a processos criminais, e estavam temporariamente detidos na academia de polícia militar. Eu era convocado por eles, porque tomaram conhecimento, né? Minha fama começou a se espalhar dentro da academia de polícia. No meu curso de formação tinham 1000 homens, né? E mais o curso de formação de oficiais que se formavam, né, vizinho ao curso de formação de praças, e a fama começou a ir para os cadetes, começou a chegar nos oficiais que estavam detidos lá também, oficiais de alta patente, inclusive, e eu comecei a analisar o caso deles e etc. E as dicas que eu dava funcionavam, e aí começou a minha história no direito aí. E só para dizer aqui, doutor Rodrigo, pode ser até um contrassenso, mas, na verdade, eu nunca marquei como alvo a advocacia, apesar de ter uma grande admiração.
Eu já tinha vários Você colegas. não tem ninguém na família que é advogado? Ninguém. O primeiro precedente da história da minha família, inclusive com contato com o direito, pelo bacharelado, sou eu. Então, assim, não tem ninguém. Meu pai é polícia, né? É um fato até notório. Quem está assistindo até deve saber, conhecer. É um policial bem antigo aqui, ainda está nativo. Mas eu sou o primeiro precedente Ele é da policial família. civil ou militar? Policial civil. Tem 43 anos de polícia já. E ainda está na ativa, esperando a reserva. Não quer ir para casa. Guerreiro demais. Ele hoje está na Direção-Geral da Polícia Civil, né? Trabalhando diretamente aí com a Cúpula de Segurança Pública. Tem desempenhado um papel muito forte aí no combate à criminalidade. E eu já puxei um pouco muito isso do meu pai. Mas aí veio a advocacia, né? E essa transição, por que você saiu da polícia e entrou, né, na nossa advocacia, advocacia da resistência, advocacia criminal? Como é que foi isso aí, essa transição aí? O que te motivou a seguir realmente na advocacia, deixar a Briosa, né, Polícia Militar? Rodrigo, posso dizer para você que eu tive uma certa crise de identidade no começo. Eu chamo crise de vocação. Crise de vocação. Eu já tive isso no passado, eu já tive também, fiz alguns concursos e depois eu vi que realmente eu tinha vocação para defender pessoas. Bacana. Para mim foi um contrassenso, né? Mas eu acho que eu já comecei no início falando um pouquinho como foi isso, mas a admiração começou a vir a partir do momento que eu fiquei vendo os colegas policiais sem uma defesa assim que fosse um pouco mais voltada para a área, porque nós sempre tivemos Específica, né? grandes profissionais aqui do direito, né? Grandes colegas advogados aqui no estado. E você é referência nessa área, né? Graças a Deus. Não só em Alagoas, como no Brasil. Você já atuou em outros estados? Já continuo atuando ainda, né? Eu já atuei em Brasília, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Coisa boa. E alguns outros estados aí. Às vezes, até por correspondência, né? Tem colega de fora que mantém contato com o escritório, por ver a gente lá, acha a gente lá no Google como uma possível referência e a gente acaba atuando também. Então, Rodrigo, foi nessa linha. Eu comecei a me apaixonar por essa área de defesa social, abraçando, né, o direito da categoria, que inclusive tem matérias administrativas, deixar isso bem pontuado, que não é só a área específica voltado à matéria penal, mas existem processos administrativos que são instaurados concomitantemente com a infração penal em tese por eles praticadas. Então, vários procedimentos administrativos que a gente tem que estudar bastante para acabar dominando aquela matéria, né? Então, a minha história com a advocacia veio nisso, Rodrigo, esse contato com a polícia, e veio essa paixão por advogar, e hoje eu não consigo me ver em outra profissão que não seja advocacia. Obviamente, se a advocacia possa me levar a alguns outros áreas, obviamente que eu estarei aí à disposição para atender. Você tem quanto tempo já na advocacia? Na advocacia, vou fazer 10 anos agora, Rodrigo, em abril. Qual o maior desafio da sua carreira nesses 10 anos aí? Olha, eu já atuei. É uma pergunta muito difícil para um criminalista, porque os casos que nós sempre enfrentamos nunca são pequenos, nunca são mínimos, nunca são fáceis. Em 10 anos eu consegui ver muita coisa. Acho que não ainda é o suficiente, mas muita coisa. E tudo começa, como você falou, Rodrigo, na resistência. Mas um caso que me chamou muita atenção foi uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal em 2015. Aqui, a operação, posso até falar, o fato é público notório, inclusive já tem sentença com trânsito em julgado, que foi a Operação Tombstone. Né? Tombstone significa terra sem lei. Tem até um filme, não é? Tombstone, a Polícia Federal gosta muito, como a Polícia Civil, de colocar alguns nomes nas operações que tem a ver com a investigação. Perfeito. Taturana, a Operação Taturana, na Gabiru, né? Gabiru, várias isso, operações. E aí eu trabalhei muito pesado, né, nessa operação, obviamente como advogado, e para mim foi num momento de transição específica, né, da minha carreira como polícia para a advocacia. E me chamou muita atenção, Rodrigo, como acontecem as coisas e o que levam as pessoas a responder. Porque a gente é muito simples você ir para uma sala de aula, ou até mesmo o professor vai dizer para você, olha, o que leva a pessoa a responder a um processo são indícios, que são elementos mínimos que levam a uma convicção. Isso é um básico, né, para a gente que faz o criminal. Mas existe uma série de circunstâncias que vêm antes, Rodrigo, da deflagração de uma operação, por exemplo, da deflagração de uma ação penal. Muita coisa se envolve por trás, como, por exemplo, o governo, algumas pessoas que querem se perpetuar no poder,
não é? E a gente que conhece os bastidores, é muito importante que o advogado conheça os bastidores para saber com quem ele está lidando. Inclusive, eu faço até um merchan aqui do livro do Sun Tzu da Arte da Guerra, acho que todos nós lemos, e alguns até as pessoas que estão nos assistindo aí, os acadêmicos, se de repente não tiver indicação, mas eu sugestiono que leiam Sun Tzu da Arte da Guerra, e ele dizia em uma passagem do livro que se você conhece a si mesmo como é o seu inimigo, não deve temer o resultado de 100 batalhas. Eu acho formidável, de fato para tudo. Para você iniciar a sua carreira, para a sua vida particular. E em relação ao que o Sun Tzu dizia, eu vejo muito na prática para a gente. Porque a gente conhecendo o nosso oponente, sabendo da forma que ele se comporta, eu já sei até um fator inibidor de reação. Porque às vezes, Rodrigo, o cliente é preso. Um exemplo. O cliente é preso dentro de uma operação. O que é que eu penso primeiro? Habeas corpus, pedido de liberdade provisória, revogação de prisão, o que eu vou fazer? Depende de muitas circunstâncias, depende de quem é o cliente, das formas, da apuração. Quem vai julgar? Quem vai julgar, você entender o raciocínio. Muito mais além daquilo que está na moda. Principalmente em casos de repercussão, que você precisa olhar o processo, analisar os autos e tomar aquela melhor decisão naquele momento. Então, assim, só pode falar da advocacia quem advoga. Você tem experiência, 10 anos na advocacia, e eu vejo muito na internet, nas redes sociais, vários aventureiros que não advogam e vendem livro, vendem mágica na advocacia milionária na internet. Só que eles não advogam. Perfeito, Napoleão. Rapaz, o pior de tudo, que eu fico pegando esse gancho seu, eu fico vendo alguns colegas dizendo, rapaz, sou especialista... Compre agora o curso. E eu fico olhando, mas especialista. E você consegue mudar a sua mentalidade, segundo esses mágicos, em 2 dias, 3 dias, 4 dias. Pode isso? E a gente sabe que a gente que advoga já há um certo tempo, conhece a advocacia, que não é assim. Cada processo é uma realidade. É igual andar de bicicleta. Se você para de andar, você cai. Então, assim, você tem que construir aos poucos a experiência. E só o tempo é que você vai dizer, olha, realmente agora eu estou preparado, mas tudo é a prática. E cada processo é um processo. O que eu posso dizer para os nossos colegas advogados, tanto os que têm experiência, os que têm mais experiência, os que estão começando, é que é necessário, Rodrigo, pegando esse gancho seu, é necessário se criar anticorpos jurídicos. Rapaz, que frase. Deixa aqui um recado para os novos advogados, para aqueles que estão iniciando na advocacia. Deixa aí um recado, essa frase, eu gostei. Jovem advogado, eu posso dizer para você com convicção, por essa pouca experiência que tenho, que é necessário para se tornar um bom advogado, minimamente combatível, com a capacidade de quem vem de lá para cá acusando, é você ganhar resistência com anticorpo jurídico. E como é que você ganha essa resistência? Você ganha essa resistência com a experiência, você ganha essa resistência com a sua capacidade de compreender o cenário, o teatro de operações de um processo penal. Muito mais do que a finalidade da aplicação da pena, muito mais do que a finalidade do direito penal, você estudando ali a teoria do crime, algo muito maior do que isso, Porque a gente sabe que o direito penal, como todos os outros âmbitos do direito, em apertada síntese, e bem apertada síntese, visa a paz social. Mas para você que vai abraçar a advocacia, que vai viver da advocacia, sobreviver, trazer o sustento, sua manutenção sua e da família, é necessário que você conheça isso, porque as pessoas vão contratar você pela sua capacidade de trazer resultado. Perfeito. Por mais que o nosso estatuto da advocacia diga que o desempenho da nossa profissão dentro de um processo, Rodrigo, não é uma atividade de fim, mas uma atividade de meio, mas as pessoas querem e depositam confiança no advogado que traz resultado. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para deixar bem claro. O que traz resultado não é só aquele que vai lá, impetra um HC e ganha no habeas corpus, não. É o advogado resistente, o advogado verdadeiro, o advogado coerente, ético. Transparente, perfeito. Que não se aproveita da ausência para ser atrevido, para falar mal de um colega às vezes, para desejar o mal de alguém, para criticar alguma coisa, crítica de advogado nos autos. Nos autos e de acordo com a lei, nos limites da legalidade. Perfeito. Se há um mau exemplo que está sendo aplicado e esse mau exemplo está dando certo, não se aplica a você
que quer sobreviver na advocacia, que quer continuar, porque eu digo uma coisa para você, principalmente aqui aos colegas que estão em Alagoas. Preste atenção nessa frase que eu vou dizer agora. Alagoas, amigo, é uma terra de muro baixo. Aqui os juízes conseguem conhecer os promotores, os delegados, enfim, todos aqueles atores de justiça conhecem um por um aqui pelo nome. Pode não convidar a participar de uma festa em sua casa, alguma coisa nesse sentido, que não teria problema nenhum em fazê-lo, mas sabe. E eu também queria pegar o gancho para dizer o seguinte: você é bom advogado desde o momento em que você sai da sua casa. Quando você coloca os pés ali no fórum, ou seja, lá dentro de um tribunal, na sustentação oral, você vai estar mostrando quem é você a partir do momento em que você ingressa ali. Saiu de casa, como é que você está? Assim que saiu de casa, você está bem? Você dominou o processo? A vestimenta, não é, que nós usamos, não é, o nosso terno, eu digo isso até porque eu vim do meu militar, também tenho uma formação porque meu pai é polícia e lá em casa era regra por cima de regra. E a regra, ela rege uma sociedade mesmo. Tem advogado que não gosta de usar a gravata na audiência, às vezes tem um problema com o juiz. Olha, você já tem algum problema de não fazer uma audiência porque estava sem a gravata? Eu não tive um problema em potencial, mas uma vez um desembargador chamou a atenção, apesar de que a gente sabe que o princípio da legalidade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa salvo por virtude de lei, mas eu entendo, Rodrigo, que a despeito disso, a liturgia ela deve ser mantida. Ela exige uma entendeu? Porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo... Exato. Um respeito também. Você entende? Perfeito. Por exemplo, as pessoas hoje discutem muito, até eu vi numa passagem rápida dentro de uma audiência, um médico, acho que talvez você que está assistindo já viu ou tenha curiosidade de assistir, eu achei bem interessante o que uma juíza falou para uma testemunha que era médico, né? Se você assistir, pegar aí, pode procurar no Google, você vai achar, no YouTube. Essa testemunha foi chamada para falar na audiência e ela começou a chamar a advogada da parte pelo nome. E, salvo engano, era Larissa o nome da advogada. Salvo engano. Acho que eu vi esse vídeo na internet. Viu? Eu vi. Aí a juíza, jovem também, acho que todos que estavam ali têm praticamente a mesma idade, então não tinha como você puxar uma situação de que porque era um juiz arcaico, um juiz antigo e etc. Um juiz jovem, uma juíza, né? E aí a juíza interrompeu, o advogado, a testemunha disse, só um momento, senhor fulano, olha, eu gostaria que o senhor mantivesse aí a liturgia, né? O senhor está se referindo aí à doutora, chamando ela de Larissa, partindo do pressuposto que é Larissa, acho que é. E não entendi por quê, mas agora está explicado, que o vídeo só mostra essa parte, está explicado, entendi o que o senhor está falando, porque o senhor tem uma ignorância e não sabe qual o pronome de tratamento dispensado aos operadores do direito. Então é doutor. Ela disse, eu tenho a obrigação de chamar doutor. Ela disse, tem um decreto-lei da época de Dom Pedro I, né, que traz um decreto imperial que traz a obrigatoriedade. Está em desuso, a gente não suscita muito, mas ele não foi revogado. Inclusive existe até uma lei, uma legislação de 2013, eu me lembro muito bem dela, porque me marcou muito minha carreira quando eu estudava muito para concurso. Os delegados de polícia queriam o mesmo tratamento que era dispensado a procuradores, advogados e juízes, enfim, que fosse para eles. E essa lei traz o pronome de tratamento adequado, né, que o tratamento protocolar aos advogados são os mesmos dispensados a juízes e promotores, ou seja, Vossa Excelência, doutor, etc. Isso não é para diminuir ninguém. Por exemplo, Rodrigo, na academia de polícia, eu já entrei formado. Você sofreu muito na época da academia? Você chegou realmente a... vamos dizer assim, né? Ter um problema naquela época de ficar detido. Então, ou não? Olha, e aí vou até fazer a provocação. O que te motivou a defender, né, os militares já naquela época? Foi algum caso que você passou, um caso concreto? Então, Rodrigo, perfeito. Respondendo a primeira pergunta, sim. É natural que a gente fique preso no curso, principalmente no começo, a gente tem uma semana zero, que é bem bacana. Que tem você sai da vida civil, né, do costume, do costume, né, natural, né? E aí você entra numa vida militar. Extremamente cheio de regras e bem específicas. Meu avô foi militar, meu avô foi coronel. Então, foi herdado Coronel Monteiro. Coronel Antônio Monteiro de Souza. Ele foi patrono, ele é patrono, na verdade, do BOP. Patrono do BOP. Isso, ele comandou o BOP, não foi? Patrono do BOP. Ele é falecido, Rodrigo? Eu não sei.
Falecido. Mas eu ouvi falar assim no seu tio. Verdade, de fato, me lembro. Meu tio foi delegado de polícia, é Antônio Monteiro, que é Monteirinho, chama Monteirinho. E o meu avô, ele foi coronel da Polícia Militar do estado de Alagoas. Legal. E o BOPE foi criado... Era o Choque, na verdade. Isso, era o Choque, exatamente. Ele criou, né, o é bem BOPE antigo, e então. tal. Então, bem antigo. Só que assim, eu não segui nessa carreira, não. Agora, assim, coragem sua, né? Seguir essa carreira militar. Rapaz, porque, assim, com todo respeito às demais categorias, né, de polícias, mas aquele que está mais exposto, não é, ao perigo é o policial militar. Agora, por quê? Pela função constitucional, né? É o policiamento ostensivo, então, ou seja, vocês já viram aí viaturas o tempo todo rodando, então ele está muito mais ali exposto, né? Portanto, vulnerável, de certo modo, a ser atingido, por exemplo, do que a polícia investigativa, que a regra, né? A regra é que se investigue, mas óbvio que os colegas às vezes fazem, né? Policiamento ostensivo também. Mas é bem difícil, Rodrigo, é um trabalho bem hercúleo e para mim, para iniciar essa carreira... Mas você passou por uma situação difícil? Passei, na polícia passei, na polícia. Com certeza, certamente passei. Eu me lembro, Rodrigo, aqui de um caso concreto. Ficou uns 3 dias detido, não? Fiquei mais. Foi mesmo? Fiquei mais uns diazinhos, mas não dói, não. Rapaz, olha, o policial do SEC entrou e não respondeu a nada, Rodrigo. Não fez nada, né, Napoleão? Não fez nada. Porque a gente é muito exposto, não é nem que você seja uma pessoa que tenha muito voltada para a ilegalidade. Você atuou nessas operações em rua? Já, demais. Mandado de prisão. Batalhão de RP, Sim. BOPE, de rua. O que eu mais fiz é cumprimento de mandado de prisão, expedido pela 17ª Vara da Capital. E depois você passou para a advocacia. Passei para a advocacia. Começou a defender, né, pessoas, defender liberdade. Rodrigo, como você falou, é crise vocacional, né? Crise vocacional. Crise de vocação. Eu enfrentei isso aí. Só para ter uma ideia, acho que tem um relato bem bacana aí, Rodrigo, dessa minha fase de migração. Você não só defende militares, só para deixar claro aqui, você não defende só militares. Você defende também, né, pessoas, né, de outras categorias, outros profissionais. A gente advoga muito para servidor público, essa aqui é a realidade, né? Você é procurador também da SOMAL, é isso? Da SOMAL, Associação dos Oficiais Militares de Alagoas, estou lá há 6 anos já. Acho que vou para o quarto mandato, né? Quarto mandato já do presidente. Teve um primeiro presidente que eu entrei, por 4 anos, um segundo, a reeleição, e agora esse outro. E entra, graças a Deus, o presidente sai presidente, e meu nome ainda continua sendo levado em consideração, né? Como uma rocha ali de segurança para os militares, né? A gente tem um domínio da matéria, então fica mais fácil. Eu vejo muito assim nas suas redes sociais, você falar, né, desse tema, sempre fazendo vídeos que tenha, né, o tema da defesa do militar, falando, né, dos militares. E orgulho, eu vejo você também colocando ali fotos com, né, policiais, quando você está caminhando na praia, em viagens, sempre, né, destacando, né, assim, o trabalho da polícia e orgulho, né, de ter passado na Polícia Militar de Alagoas. Não, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Nós já contamos aí com quase 2 séculos de existência. A Polícia Militar acabou de completar aí mais 1 ano de existência, defendendo a sociedade alagoana. E como eu fui testemunha, Rodrigo, do trabalho da polícia, do que eles passam na rua, né? Você vê aí que tudo é motivo para criticar os operadores de segurança pública, então eu vi essa paixão por isso. Você lembra de um vídeo na internet, uma advogada, né, defendendo um policial militar e no tribunal do júri falando, né, nos debates com os jurados, dizendo, olha, quando acontece um fato na sua casa, quando o ladrão entra na sua casa, você não vai ligar para o promotor de justiça, para o juiz. Perfeito, você vai ligar para a polícia, 190. Né, para o 990, porque quem vai estar lá vai ser o policial militar. E aí, assim, foi impactante, eu achei, aquela defesa da advogada. Eu assisti esse vídeo, também quero dizer que, Rodrigo, que policial, ele quando sai para trabalhar, ele não sai com liame subjetivo para praticar delito, não. Numa viatura, no policiamento padrão, são 4 ocupantes na viatura. Então, é por óbvio. E por que 4 ocupantes? Porque num dos princípios da abordagem, a segurança para o policial,
Então, a superioridade numérica em relação à pessoa abordada tem que prevalecer sempre para o policial. O desconforto tem que ser para o abordado. Eu não estou falando de ilegalidade, não. Estou falando de técnica. Tá? De técnica. Então, o fato de 4 policiais saírem não significa dizer que eles 4 se macumundaram para praticar crime, não. Quem se macumuna para praticar crime é o criminoso. É ele que faz isso, né? Então, assim, é muito bacana quando eu escuto um colega, e eu não estou falando aqui de discurso apaixonado, não, viu, Rodrigo? Eu estou falando aqui de aplicar a lei da forma que ela deve ser. A gente não pode atribuir um juízo de valor nem contra o pior crime que a gente acha que possa ser praticado lá no Código Penal. Me parece que hoje a maior pena que nós temos é o homicídio de desfavor da mulher, né? O feminicídio. Tínhamos o latrocínio, né? Que era o 57 parágrafo 4, salvo engano. E tinha a maior pena do Código Penal, de 20 a 30 anos. O cara já entrava de 20 a 30, e agora temos o feminicídio, 40, até podendo, de acordo com as qualificadoras que possam ser aplicadas, ser maior. Mas a gente tem que sempre presumir que aquela pessoa é inocente. Então, por que isso não é feito com os policiais? E principalmente o policial, que é um trabalhador, que está na sociedade ali, né? Que é um cara, um pai de família, que ele passa no concurso, como você passou no concurso, querendo ali, né, uma estabilidade, Exato. Pensando, né, em melhorar a qualidade de vida da sua família. Trabalha como qualquer outro. E ele está na nossa sociedade para defender a sociedade. Né? Ele está ali para proteger o patrimônio do advogado, o patrimônio do juiz, do promotor. Exatamente. Então precisa respeitar, realmente precisa um respeito com os policiais militares do nosso Brasil. Nós tivemos um fato aí, eu acho que deve ter por volta de uns 5 anos uma possível greve que, constitucionalmente falando, é proibido militar fazer greve, né? A Constituição fala isso. E a federal e replicado nas constituições estaduais e distrital também. Mas, salvo engano, foi no Espírito Santo que a polícia parou, salvo engano, 6 meses. Isso tá recente. Eu lembro. Lembra disso? Foi uma crise no Estado. Pô. Rodrigo, a sociedade que se diz ordeira, o homem de bem, começou a saquear. Saqueando, eu lembro. Em que pesa os noticiários não terem dito que não existe isso, pô. Nenhuma biblioteca foi assaltada. Quando eu sou uma pessoa boa, não precisa de polícia, não precisa de filmagem, não, eu sou uma pessoa boa. Então, quando a sociedade ali, uma parte da sociedade viu que a polícia não estava na rua, pô, né, saqueando, furtando ali, tudo, não existe. Absurdo. E eram pessoas de tudo quanto era jeito, Rodrigo. Hoje as pessoas falam muito que há um estereótipo, né? A polícia sempre, quando olha uma pessoa para abordar, só aborda o negro, o pobre, etc e tal. Eu fui até convidado para a inauguração da Ouija, aqui, engraçado. A Ouija, para você que não sabe aqui, faz parte da CEPREV, Secretaria de Prevenção à Violência, que é onde nós colocamos os menores. Os menores são apreendidos e quando tem a condenação de internação, eles são levados até a Ouija, que fica aqui na Duval de Góes Monteiro, perto, ao lado da Polícia Rodoviária Federal, setor administrativo. O Joaquim Barbosa, né, visitando, né, a internação. Sim. Né, ele, assim, na época que ele, né, chegou... Joaquim Barbosa no ministro negro, né? Ele, não, assim, quando ele chegou, ele ficou, né, horrorizado. Estarrecido, né? Foi impacto. Demais. Mas não existe essa forma e tal. Engraçado. Inclusive, Rodrigo, eu tive esse convite para ir lá. Eu acho que representando a OAB na Comissão de Segurança Pública. Você foi presidente da comissão? Fui presidente. Quanto tempo passou lá? Rodrigo, acho que eu passei 1 ano, ou foram 2, salvo engano. E naquele momento a gente conseguiu muita coisa legal. O presidente agora é o Fábio, né? O Fábio Saraiva, não. Não, o Flávio Saraiva... O Fábio, o filho do Flávio. O filho do secretário, né? O filho do Flávio Saraiva. O Fábio, que é advogado. Ele é presidente agora, não? Da comissão? Não sei quem é, Rodrigo. Sinceramente, eu não sei. Não sei quem é. Não sei nem quem foi que me... Digamos assim, quem foi que ficou... No seu lugar. Exatamente. Não sei, não me recordo. Mas eu sei que a gente conseguiu muita coisa legal. Inclusive a sala de Estado Maior, né, temporária, porque a gente tem uma sala de Estado Maior que sai, mas não sai. Porque querem de todo jeito. Não sai por um motivo. Porque é o Napoleão, seguinte, você é um cara experiente, você é um cara que tem história. Por que não sai a sala de Estado Maior? Rodrigo, é o seguinte... Se amanhã, né, Napoleão, infelizmente, vai acontecer alguma situação, né, de algum crime na sua atuação como advogado, Napoleão vai ficar preso em que local? Pois é complicado, viu? E aí? Fica difícil. Eu corro para o AB.
Vou ficar do lado do Wagner. Rodrigo, engraçado. E aí, Napoleão? Quando eu estava à frente da Comissão de Segurança Pública da OAB... Porque se não tem sala de Estado Maior, o cara tem que ficar na residência. Né? Residência. A lei é muito clara, está até no CPP, só me engano isso aí. O que acontece é o seguinte... E é expresso no Estatuto, né? E no Estatuto também, na advocacia. Nós tivemos à frente da Comissão de Segurança Pública e recebemos essa missão do presidente Nivaldo, à época, de conseguir a sala de Estado Maior. E eu, por ter muito contato com a segurança pública, né, foi um pouco mais célere, né? A gente conseguir isso aí. Mas tem uma sala de Estado Maior que está sendo realizada e a obra parou. Por quê, Rodrigo? Porque queriam colocar a sala de Estado Maior dentro do sistema prisional. Então não é condigno com a atividade do advogado. Porque ele precisa exercer a sua atividade. Exatamente. Mesmo ali Como é que, então ele não pode... Segregado, ele precisa atuar ali. E a segregação, não é? Exercer assim, a atividade dele. É uma prerrogativa, como tem juízes, promotores, não é? E até o próprio policial militar. Se a sentença não tem trânsito, tem julgado, por exemplo, prisão cautelar, seja flagrante, temporária, preventiva, ele fica na sala de Estado Maior. Aí o que nós conseguimos na época, junto com o presidente Nivaldo? Nós conseguimos a sala de Estado Maior temporária, enquanto não se constrói uma nova, na Academia de Polícia Militar Senador Ronaldo de Melo, que é a Academia de Polícia Militar de Alagoas. No bairro do Trapista, né? Bairro do Trapista. Inclusive, nós temos 2 colegas advogados que estão presos lá, e hoje nós temos, inclusive, um major que é até cliente nosso, que está segregado lá. Graças a essa atuação forte da OAB, né, quem estava à frente do presidente Nivaldo, e nós também demos uma força à Comissão de Segurança Pública da OAB e conseguimos sair. Então é de maneira precária, né? Precária ainda precisa na ausência, né? Organizar, vamos dizer assim, né? E tem que melhorar bastante. Um lugar adequado com a nossa profissão, nossa atividade. Com certeza, exatamente. Napoleão, quais as habilidades precisa ter um bom advogado? Rodrigo, primeiramente, eu acho que ética, força, coragem. Ética, você vê hoje, na nossa advocacia, no dia a dia, você vê essa ética sendo colocada, né, em prática, Rodrigo, pelos nossos colegas. Lamentavelmente, isso eu posso dizer aqui, né? Claro que não citarei nomes, mas me preocupa muito isso, porque a nossa profissão existe muito da gente, né? Veja, nós somos uma profissão que tem um destaque constitucional. A única atividade privada que tem um destaque. Você não vê ninguém ali na Constituição, né? Não tem. Perfeito. Então somos nós. Então, assim... Em todos os fatos, em todas as situações, vamos dizer assim, no nosso país, eu assisti uma brilhante palestra do Nabor Bulhões, um fenômeno, né? Uma referência na advocacia. Inclusive, eu levo o apelido do nome dele, né? Nabor Bulhões. E aí ele... falando, né, da advocacia, dos tempos, né, que ele atuou nas diversas épocas, assim, diversos governos. E ele diz, olha, sempre na história desse país teve um advogado participando ali de uma atuação aguerrida, forte, né, resistente. Então, assim, você advogado, valorize a sua profissão. Claro, com certeza. Rodrigo, eu queria dizer só uma coisa com isso aí. Olha, tem pegando esse gancho aí, inclusive, dessa nossa sumidade alagoana, que é o doutor Nabor Bulhões. Referência, né? Referência. Acho que é o maior advogado vivo no Brasil. Gente, né? Quem tiver oportunidade, assista. Eu acho que se eu for... Eu se fosse professor, eu ia mandar assistir a citação oral dele no caso do Cesare Battisti. Assista aquilo ali. O ministro Thomas Bastos, eu sempre olho... E Thomas Bastos também é referência. Né? Uma referência. Nabor Bulhões. O Eduardo Cardoso também, que também foi ministro da Dilma, né, da Justiça e tal. O cara é referência. Aquele cara tem oportunidade de ir lá no STJ, conversar com ele, assim. Um cara muito gente boa e um cara muito preparado. Demais. Então, assim, realmente tem muitos advogados, né, no nosso país. Tem demais, temos muitas referências, né? Grandes casos, né, grandes embates e realmente referências para essa turma nova. Com certeza. Né, para os novos advogados. Napoleão, você é o cara da defesa, né, dos militares. E por que você escolheu defender os militares? Rodrigo, eu acho que, na verdade, a polícia me escolheu. Não sei se eu posso falar isso aqui sem ser mal interpretado. Eu digo isso porque eu nunca quis ser advogado, é isso.
Nunca pensou. Rodrigo, olha... Nunca sonhou em ser advogado? Nunca nem sonhei. Bicho. Eu sempre sonhei... Porque tem cara que diz, eu sonhei em ser advogado, né? Eu sonhei andando de terno, atuando nos tribunais, sustentando. Você nunca sonhou? Nunca sonhei. Eu digo ali... Eu nunca nem pensei de longe em ser advogado. Por quê? Porque eu puxei muito essa profissão que vem de gerações da minha família, né? Não foi só meu pai por isso, vem de meu avô, né? Lógico, a tendência é você né, ir para esse caminho. Então, assim, eu gostava muito. Não sei alguém que esteja aí, um médico, um estudioso, que me diga se isso está no DNA. Né? Mas, assim, eu gostava muito da atividade policial. Aliás, eu gosto da atividade policial. Isso me faz ser, inclusive, um bom advogado criminalista. Porque um bom policial, ele busca evidências, ele não dorme sem antes solucionar um caso. Outra coisa exige muito a profissão, né? A profissão demais de advogado exige muito, e também a profissão, né, do militar e tal. Exige demais do profissional. E você, quando passa, né, na vida militar, você tem ali, né, regras, você tem ali uma disciplina. Sim. E eu vejo você é um cara disciplinado. Você já acorda de terno, de gravata. Não, eu já durmo de terno e gravata, porque se o telefone tocar, eu vou só apertar a gravata. Já estou pronto, né, Boiano? Partiu o hashtag Central de Flagrantes. Já tira o foto e bota no Instagram. Então, Rodrigo... Felipe, diga aí, Napoleão, Felipe, o que é a Central de Flagrantes? Diga aí. A Central de Flagrantes é um local... Tudo acontece, né? Onde, temporariamente, se deixam pessoas que foram ali, em tese, flagranteadas, né? Mas o que é o flagrante? Fala pra ele aí. Flagrante vem do latim flagrare. É queimar e arder. Dá uma olhada depois no 301, 302, seguinte, o CPP, que você vai ver, viu? Mas é isso, Rodrigo. Eu acho, pegando esse gancho só da ética aí, pra gente finalizar essa parte. Sim, volta aí. Eu queria dizer o seguinte para você, inclusive jovem advogado, agora eu vou falar diretamente para você. Olha, Padre Antônio Vieira dizia uma coisa interessante, Rodrigo. Pregai a todo tempo. Olha a segunda parte agora. E, se possível, use palavras. Mas, Napoleão, como é que eu prego sem usar palavras? Eu vou lhe dizer. Você prega no jeito de se vestir. Você prega no jeito de falar. Você prega no jeito de se comportar. Se você chega numa sala de audiência, estão todos os atores de justiça ali, você entra com brincadeira. Não estou dizendo que não é legal você ser divertido. É bom, bacana, né? Traz entusiasmo, libera beta-endorfina, que é um estimulante natural, né? É bacana sorrir. Os estudiosos, inclusive, dizem que quanto mais a gente sorri, tem mais tempo, né, de vida. Mas há momentos para tudo, né? Como a Bíblia diz, há tempo para tudo, né? E é preciso encarar a advocacia como uma profissão sim, séria, né? Sim, séria, e não deixar ninguém fazer chacota da sua profissão. Então, gente, pregue, né, com o jeito de se comportar, de se portar, né? Você demonstrar preparo é extremamente importante, e na palavra preparo vou dizer mais a você aqui. Com toda humildade aos demais atores de segurança, de justiça, perdão, você tem que ser o mais bem preparado emocionalmente, tecnicamente. Não estou falando de ser superior, não, viu? Estou falando de ser o mais bem preparado, porque na hora que o juiz ou um promotor falar alguma coisa suscitando um dispositivo que não existe, que eu já vi, inclusive falei em audiência isso, você não vai saber suscitar a palavra pela ordem e fazer um contra-argumento. Se quem está lá não sentir segurança do que você está falando, meu amigo, você vai ser engolido. Então, pregue a todo tempo, com forma de comportar, de se vestir, de se relacionar. Agora, se mesmo assim for insuficiente para as pessoas entenderem que você merece respeito na sua profissão, aí sim use palavras. Excelência, pela ordem, eu posso me comportar, ficar em pé, ficar sentado, porque o Estatuto da OAB me preserva essa prerrogativa. Ao ver o Ministério Público, por exemplo, né, com todo respeito aos colegas, cercear o direito da defesa, eu posso e devo, não é, me dispor contra isso. Pela ordem, excelência. Pela ordem, usar o pela ordem, né? E o pela ordem não é uma coisa vulgar, não, Rodrigo. Não. É uma garantia do advogado. Né? Você entendeu? Fazer uma parte na sustentação oral. Perfeito. Rodrigo, falar em sustentação oral, vou dizer uma coisa aqui. Tem colega que, eu vou ali para sustentação oral, termino meus 15 minutos, aí vê na hora dos votos, por exemplo, um desembargador dizendo uma coisa que não está nos autos, e o colega não levantar a mão pela ordem para uma questão de fato. Questão de fato você pode falar. A gente não é empregado de desembargador do juiz, não. Eu não vou aqui desprestigiar a profissão.
Eu não vou aqui desmerecer ninguém, não tenho nem tenho autoridade, nem a lei garante a ninguém fazer isso. Nem deles para conosco, nem de nós para eles. Mas você tem que conhecer os autos do processo, né? Não se intimidar. E ali é um profissional trabalhando. E outra coisa, falando nisso aí também, quero deixar bem claro aqui. Lembre-se que quando você abaixa a cabeça para alguém como advogado, a nossa cabeça abaixa junto com a sua. Então, onde você estiver, se você estudou, se você sabe onde você deve, os limites da atuação, tem gente que nem conhece o artigo 7º, Rodrigo. Como é, Napoleão? É mesmo, bicho. Vou repetir. Rapaz. Tem colega que nem conhece o artigo 7º do Estatuto. Eu ontem estive num registro de imóveis aqui, não vou nem fazer um merchandising nem negativo para não dar ibope, pois queriam a todo custo que eu levasse uma procuração específica para tirar cópia de um processo que eu peticionei com base num número de protocolo. Não existe. Que é isso? Eu tenho acesso até, mesmo sem procuração, desde que não haja sigilo, não é? Eu tenho acesso sem procuração, posso tirar apontamentos no artigo 7º. É isso. Agora, por que a pessoa faz você... Quem é que faz o advogado? É você. Lógico que atrás de você, com todo respeito, tem a nossa OAB e todos nós, porque quando o seu direito é violado, sua prerrogativa, todos nós sofremos junto com você. Mas lembre-se, se imponha. Não fique esperando comissão de prerrogativa, não fique esperando o presidente da OAB. Não é? Lógico que se você acionar, nós iremos lá. Você já precisou atuar de maneira mais enérgica, vamos dizer assim, mais firme, em uma atuação no dia a dia da advocacia? Você já teve algum fato, assim, um embate que teve que acionar a OAB, teve que acionar a prerrogativa? Rodrigo, tive sim, um balcão do fórum, né? Tentei ter acesso aos autos. Inclusive, no dia que eu fui despachar com o juiz, colocou uma placa bem grande de atendimentos de só terça, inclusive impondo o horário, né? E quinta. Às vezes chegava lá, não vi o magistrado, tinha muita gente para atender. Eu entendo que é isso, mas o caso era de extrema urgência. E aí uma servidora do fórum disse para mim: doutor, o senhor não pode entrar não, só dia tal, dia tal. Tudo bem, voltei no dia tal. Que eu tenho que compreender também que existem necessidades, né? Então, quando eu retorno, não fui atendido, cheguei no horário. Daqui a pouco passa uma pessoa de terno e gravata dentro do balcão do fórum, nem bom dia deu a ninguém, entrou. Eu disse: o juiz não é porque eu conheço. Aí eu chamei o servidor e disse: quem é aquele cidadão que passou de terno e gravata ali? Ele disse: é um defensor público, doutor. Sim, por que ele entrou se hoje não é dia de atendimento? Ah, mas ele é defensor. Eu disse: não. Não existe. Existe isso. Primeiro que o defensor público prestou, inclusive, Rodrigo, a prova da ordem, né? Depois fica suspenso para o exercício da profissão, mas são todos advogados, como um procurador também, e mesmo que não fosse advogado público, mesmo que não fosse promotor também, todos nós somos atores de justiça, todos nós temos as nossas prerrogativas, devem ser mantidas, de modo que ninguém é maior do que ninguém aqui. Agora nós desempenhamos papéis diferentes. Então esse foi o embate que eu tive, entrei, porque o Estatuto da Advocacia diz que eu entro, inclusive, sem marcar horário, passando por chancela, ou seja lá o que for, inclusive nos dias inúteis. E tem gente que não sabe isso. Agora chega num balcão de fora, Rodrigo, tá lá logo estampado: desacatar funcionário público no exercício da profissão, crime com pena tal de tanto a tanto. Por que não coloca lá que violar a prerrogativa de advogado é crime? Tem gente que nem sabe que isso existe, Rodrigo. Então eu digo para vocês, gente, abraçou uma profissão, principalmente a nossa, que é de extrema resistência. Ninguém gosta de advogado. Quando você chega, parece que nós somos inimigos e nós, às vezes, damos celeridade ao processo. Quantos erros eu já peguei, Rodrigo? O advogado, ele, ali no processo, quando ele vai despachar, ele traz a melhor ideia. Uhum. Né? O advogado, ele quer resolver aquele processo ali. Então, assim, é preciso que, né, os atores de justiça, principalmente promotor, juiz, escutem mais, né, os advogados. Até porque o tribunal só se eleva ouvindo outras vozes, Rodrigo. Sem dúvida. Só se eleva. Perfeito. Na Borbulhões e tantos outros, você mesmo, que é um brilhante advogado, que defende influência, já vi entrevistas suas. Inclusive, sei quem é você, Rodrigo, de processo. Obrigado. De processo. Dia a dia, né? Na luta, claro, o cara conhece o advogado e falando na atuação, né? Na Napoleão. Sim. E não na internet. Exatamente. Perfeito. Claro que a gente vai para a internet, daqui a pouco acho que vai ser pauta, a gente vai falar um pouquinho sobre o marketing jurídico,
Mas a gente vê muito do advogado dentro dos autos. Perfeito. Não é porque o Código de Você Processo conhece o Penal... advogado, a atuação dele no dia a dia, Exato. né? Atuando, defendendo o cliente, E suas atuando na peças, audiência. suas Perfeito. peças são brilhantes, como de outros colegas também. Estou dizendo porque Valeu, nós estamos obrigado, aqui, mas obrigado. tem vários colegas bons aqui. Doutor Né? Bruno, doutor Tiago, né? Um abraço o- para os advogados do escritório, doutora Carla, doutor Ivan. Sim, sem Nosso dúvida. escritório tem uma turma boa aí também assistindo o nosso... Inclusive, Letícia... Bruno, né? Arthur, Bruno... Bruno Vilela. Bruno Vilela. Vou fazer o merchandising do Dr. Bruno Vilela, porque o cara é, bom, um monstro. É bom. Não, é ele é bom, monstro. É bom. Monstro, Referência. referência muito... Ele parece que tem 10 anos, né? Já de advocacia. Parece até mais. Né? Agora é bem jovem. Tem nem um né? ano, eu acho, de advocacia. Ele. Já é Nem um desse ano. jeito. É. Foi o primeiro lugar no tribunal do júri, né? Da OAB. Muito Um cara bacana. bom, um cara muito bom, muito bom. Menino, muito bom. E eu tenho aprendido muito com ele, viu? Nas peças, nas sustentações É bom, que ele faz. é bom. Aí eu coloco um advogado da mesma idade que ele para sustentar. Eu digo, ó, se você falar mais fraco que o doutor Bruno aí, você vai vou botar você para fora. Brincadeira, mas ele é... É uma o referência, Vinícius, uma ele é referência, muito. Ele e o referência. Vinícius lá do escritório também é muito bom. Eu fiz o júri. Ele, doutor Emanuel Machado. Um abraço também, trazer também aqui o Emanuel. Lá em São Miguel dos Campos. Ele deu um show. Muito bom. Parece que já nasceu pronto. Rodrigo, pode ver Já que... nasceu pronto. Olha, muito bom. quando um advogado sustenta bem, todo mundo para olhar. Todo Consegue, mundo. né? Paralisar ali Sim, e o Ministério Público também. Olha, poxa, como é capaz esse advogado, não é? Olha a argumentação. Olha como ele coaduna as ideias. Olha como ele demonstra conhecimento dos autos. da matéria. Nem Né? vá para um processo sem conhecer os autos, Rodrigo. Perfeito. Me chamaram uma vez para ser advogado da Ativo. Eu disse, excelência, eu posso até contribuir, mas eu vou pedir um prazo. Precisa Aí, toma conhecer. aqui a denúncia. Eu digo, não. Oxe, leia a denúncia. Eu digo, não, leia a denúncia. Eu vou ler os autos, excelência. Como é que eu posso fazer uma defesa à altura? É muito mais, Rodrigo, do que receber valor. Lógico que é lícito o advogado cobrar pelo que ele trabalha, como qualquer autônomo. Né? É preciso você atuar de maneira correta, Exato, eu certa, tenho que saber os pontos, realmente tem uma conseguir pessoa- fazer uma defesa, né, técnica ali no seu Lógico, cliente. é meu nome que está ali escrito. Isso vai ficar lá nos anais. Tem uma coisa que, assim, na advocacia, muitos advogados às vezes não fazem, é em relação à atuação da delegacia. Ele apenas acha que é só apenas acompanhar ali o cliente. Não é. É primeiro conhecer os autos, ter acesso aos autos, para poder orientar da melhor forma o seu cliente. E depois, né, atuar ali num depoimento e poder fazer apontamentos, que é uma prerrogativa também de advogado. Claro, com E certeza. aqui, Napoleão, já passando para a próxima pergunta, como você enxerga a tecnologia na advocacia? Né? O nosso Direito na Rede é um podcast inovador, fala também não só, né, de direito, mas também da questão da tecnologia, da inteligência artificial, né, do direito digital. E aí já também querendo provocar aqui o debate, você acha que o advogado vai ser substituído pela inteligência artificial? Rodrigo, já tentaram fazer isso no passado com a ovelha Dolly e não deu certo. Tentaram reproduzir artificialmente e não deu certo. E eu digo para você, um processo penal que não há espaço real para uma pessoa que tem sentimento, para uma pessoa que vive a realidade dos autos e sabe da responsabilidade que é defender uma pessoa. Não estou falando aqui de absolvição, não. Estou falando de desempenhar um papel importante dentro dos autos para minimamente trazer uma defesa técnica à altura. Ser substituído por um robô, ou seja lá por que tecnologia for, eu não confio que essa matéria ela seja real, que ela vá substituir uma pessoa de forma nenhuma. Eu acho que a tecnologia é importante, ela é necessária, inclusive, nós temos que se habituar a isso. Agora, nada vai substituir o intuito persona, digamos assim, né? Não tem como substituir o ser humano, não. Senão a gente vai criar agora robô que responde por crime. Se você disser que robô, a partir de agora, que matar é crime, um robô que mata é crime, então eu vou substituir por outro robô que defende uma pessoa que foi acusada E você de homicídio. falando em crime, existe, né, também uma situação interessante na questão da tecnologia, que é preciso você ter cuidado, principalmente o ChatGPT, é que eles criam, quando ele não conhece a matéria, eles criam. Por exemplo, jurisprudência, eu estava até conversando com o doutor Tiago Sampaio,
Um abraço, Tiago. Tiago, uma referência na Referência. advocacia empresarial, advocacia civil, Trabalhista também na também. trabalhista e na defesa dos influenciadores digitais, dos empreendedores digitais, melhor dizendo, do nosso país. Napoleão, a gente estava conversando, eu e o Tiago, que o chat GPT, né, esses aplicativos, eles inventam, pô. Quando não sabe, ele inventa, cria a jurisprudência. Ele vai perder? Se esse cara Você comprou... usa esses aplicativos? Eu digo uso não, O porque... que é que você mais usa no escritório? Rapaz... Bom livro. Aquele bom livro. Minha memória RAM e minha memória ROM. Rodrigo, eu uso muito o seguinte, sendo bem sincero, brincadeiras à parte. Você tem quantos advogados no escritório? Como é o seu escritório? Rodrigo, hoje a gente Qual a tem... atuação do escritório? Não é só a defesa nem de militares, também tem essa Olha, empresarial, não é isso? Como a gente advoga muito para associações, então eu acabo sendo o clínico geral. Então... É o full service que chama. Full service, quase full service, né? Porque eu só não faço previdenciário. Posso dizer que eu indico? Nelson Williams, Pode não. não. Nelson Williams, né? Eu sou pego pro Nelson Williams. Nelsinho, né? Rapaz, o Nelson Williams é um profissional de escola, é o maior escritório da América Latina hoje, né? Então, assim, como a gente advoga muito para a associação, eu acabo sendo clínico geral, então eu tenho lá hoje uma equipe comigo de 6 pessoas atuando diretamente. São quantos advogados? Rodrigo, hoje eu tenho lá 3 advogados e tenho 2 estagiárias, né? 3 advogados e 2 estagiárias. Conosco aí. Deixa eu ver se eu não errei a conta. Porque o pessoal brinca lá, Muita né? gente. É porque o pessoal brinca lá. Se eu esquecer de uns, vão estar ouvindo aí. Mande um abraço, manda um alô, pessoal. Um abraço para todo mundo. Doutor Francisco aí, doutor Vinícius, doutor Wilano. Doutor Wilano é uma brilhante advogada. Você conhece, né, Rodrigo? A Will. O Will é uma advogada que, poxa, foi quem me sustentou esse tempo todo dentro do escritório. Uma brilhante advogada. Só que assim, ela tem o jeito de atuação dela. Ela é um pouco mais tímida, atuante, escreve maravilhosamente. Eu nunca vi ninguém escrever tão bem depois de mim como a Will. Tô brincando. Mas, tem um livro do Cortella, que não nascemos prontos, né? Ninguém nasce pronto, pô. E às vezes na advocacia você é melhor ali na sustentação oral, na audiência, claro, e né? o outro é melhor ali na petição. Rodrigo, eu sempre falo lá no escritório... E na advocacia, Napoleão, tem isso, você, né? Você como gestor de escritório, você como tem um advogado, tem um escritório, né? Empresa, vamos dizer assim, já. Claro. É preciso você ter várias habilidades. É preciso você entender de marketing, é preciso entender de gestão, é preciso você entender do conhecimento jurídico para fazer as petições, ter uma boa oratória para atuar, né, nos tribunais, em audiência. Então, assim, são várias habilidades que o advogado precisa. Né? Lá no escritório mesmo, o Tiago é o gestor do escritório. O gestor é o Tiago, em relação à organização. Ele tem mais essa então, habilidade, assim, né? tem mais essa habilidade. Aí lá no escritório, quem é o gestor lá do escritório? Rodrigo, olha, o gestor acaba sendo o Will, né? Mas o Will tem feito muito essa parte, que na verdade a gente dividiu um pouco isso, porque eu não estava conseguindo gerir tanto, porque as demandas aumentaram muito no escritório, graças a Deus. E tem hora que o bicho está pegando e a polícia respondendo o tempo todo. E a gestão do processo, gestão de pessoas, de né? tudo. Então, assim, só que agora Napoleão versão 2025 tá bem melhor e agora eu passei mesmo Turbo, a cabeçada. Modelo turbo, modelo... Biturbo. Biturbo, é. Biturbo, Tem um liga leve aí. Enfim, então assim, a gente tá nessa linha, mas o meu afetivo hoje, dentro do escritório, é esse. Aí a gente conta também com a secretária, o nosso motorista aí, Daniel, um abraço. E as redes sociais, Napoleão? Você costuma usar? Como usar as redes sociais sem ferir, né? O código de ética aí? Rapaz, olha... O marketing jurídico aí, como é que vocês estão atuando aí nas redes sociais? Rodrigo, o seu escritório tem um Instagram ou só é o seu Instagram? Tem um Instagram do escritório. Deixa aqui o arroba, né? É o arroba Napoleão Júnior, Advogados Associados. NJ Advogados Associados, só seguir lá. Entendeu? E o meu arroba é Dr. Napoleão Lima Júnior. E bota um R no final, viu? Apenas. Porque quando eu fui colocar o R, já tinha um cara usando. Você costuma a falar assim nas redes sociais de temas do mundo jurídico? Principalmente os mais emblemáticos. Envolvendo polícia, eu estou sempre em todos. E eu sou um crítico ferrenho, Rodrigo, porque, vejam só... Você é bem atuante nas redes sociais. Falo né? muito. No Instagram? Muito. Tanto é que quase eu me lasco uma vez. Eu fui vítima de uma trairagem, né? Mas enfim. Uma resenha. Não, tem assim. Aí o que acontece, Rodrigo? Eu acho uma coisa tão, sabe, desleal com a gente, porque, Rodrigo,
Veja, no nosso escritório, você como CEO também, você sabe, é uma empresa. Eu pago de Simples Nacional aqui uma lapada de Simples Nacional, porque os valores que nós entramos de honorários entra via pessoa jurídica. Então, eu já deixo lá para o Estado uma quantia significativa todo mês. Não é? Nós temos um volume alto de passivo dentro do escritório, que você tem que pagar todo mundo, despesa, tributos estaduais, municipais, taxa de localização, você paga tudo. Entendeu? Então, assim, é uma empresa. E se é uma empresa, eu preciso captar o cliente. E para captar o cliente, eu, às vezes, preciso produzir o resultado, que é importante. Então, acaba que essas resoluções, inclusive da própria OAB nacional e tudo, regulando como a gente deve se comportar, eu, sinceramente, eu acho que passou da hora da gente mudar isso. Ela impede do advogado claro, exercer o marketing jurídico de maneira mais ampla. Exato, entendeu? Lógico que eu não vou também forçar a barra e dizer que nós temos os melhores preços do mercado, primeiro você só paga em dezembro, venha para cá. Não pode ser igual o Galego do Veneno, né? Exato. O Galego do Veneno, né? Só adendo quem estiver na fila. Não tinha ninguém, né? Tem ninguém. Mas eu digo, a gente não poder... Né, Felipe? Dividir o Galego do Veneno... Ali era o Murilo do Poico. É uma resenha ali, é uma resenha. Não tem ninguém, né? Ele lá no trilho do trem falando. Só tendo quem estiver na fila e tal, não tem ninguém. Então é isso, Rodrigo. Eu acho que assim, na hora de mudar isso, não é? Divulgar um resultado, falar. Você tem pessoas no escritório para fazer o marketing jurídico, para gravar conteúdo? Rodrigo, eu tenho. Você tira um dia na semana, por exemplo, na sexta-feira. Hoje eu fiz, né, com o Rafael, um abraço para o Rafael. Eu fiz, né, gravei alguns vídeos falando da questão dos jogos, da lei da cota fixa, né, das portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda. Gravei alguns vídeos e tal. E assim, você tem alguma pessoa no escritório ou alguma empresa que você contratou para realmente fazer esses conteúdos? Rodrigo, eu estou me organizando agora com uma empresa, né? Empresa bem consolidada e tudo, para fazer esse marketing jurídico, porque eu estou vendo que se a gente não se adaptar a isso, perfeito, a gente vai decair. Eu vejo... É uma realidade. É uma realidade. Né? Tem que... É um novo normal. E essa geração nova aí de advogados, os caras já são, né, desenrolados, parece, por vida. Eu, Napoleão, não sei se você era assim na faculdade, mas assim, eu tinha uma dificuldade, bicho, para apresentar um trabalho imensa. Também. Até o 10º período eu mal falava na sala de aula. Falei, tá isso aqui já. E hoje estar aqui à frente de um podcast, para mim, é um sonho. Realmente, eu estou realizando um sonho aqui. Né? Estou aqui no meu podcast, entrevistando pessoas, né, brilhantes como você aqui. Então, assim, essa turma nova vem forte. Né? E é bem atuante. Vem porque a geração dele já é... Lala tem uma filha, Lala tá em casa aí, tem uma filha que tem canal lá no YouTube, né, desenroladíssima, 6 anos. Melhor do que ninguém no telefone. Sabe mexer, né, melhor do que o pai, do que a mãe, desenroladíssima. Então, assim, se a gente não acompanhar, né, essa realidade, se também, né, o provimento lá da 205/2021 da OAB não atualizar, pô, isso vai prejudicar a nossa advocacia. Eu acho que precisa um olhar melhor para o marketing jurídico. Então, assim, você como referência também na sua área em defesa dos militares, o que você pode deixar aqui de ideia para o marketing jurídico como um todo? O que é que você diz? Porque assim, lá nos Estados Unidos o cara pode divulgar, né, o resultado, pode ir no outdoor e tal. E aí, o que é que você acha que pode mudar em relação à nossa liberdade do marketing jurídico? Eu acho que nem o que pode mudar, é o que deve mudar. O que deve mudar. Essa forma de certa forma, tolher um resultado que nós... Imagina, Rodrigo... E o advogado fica com medo, pô, às vezes, de falar nas redes sociais do Tribunal de Ética, né? Imagina um jogador aqui na Copa do Mundo. Até da entrevista, pô. Até da entrevista, os caras repercussão, pô. É isso que eu ia falar. Estavam proibindo a gente até dar entrevista. Quer dizer, não existe isso. Eu hoje, aqui, lógico, como você é uma referência também para defender influências e outros colegas em tantos outros ramos do direito aí e campos até do criminal, você não poder divulgar, né? Como eu dou entrevista, muitas entrevistas, praticamente todo mundo sabe disso, é fato público notório, só dá um Google no meu nome, que eu defendo maior quantidade de casos emblemáticos envolvidos militares hoje. A referência é você, pô. Nós que fazemos, claro. Sem dúvida. Tem um outro advogado muito bom, que eu gosto muito dele, Tiago Marques. Um abraço. Né? Tiago contemporâneo, né, por faculdade, um cara brilhante também. Thiago um cara também é brilhante. Vou trazer também aqui, Tiago. Thiago Já faço convite, o Tiago Marques, para comparecer ao nosso podcast.
E eu até conversava com o Tiago sobre isso. Muito Aí bom. O Tiago também tem uma defesa muito forte, né? O Tiago é advogado da associação... Ele é da MEAL. Soldados, é? Que era a antiga ACS, né? Associação de Cabos Soldados. Então o Tiago está lá, fazendo um trabalho muito bom também. O cara é ético, um cara preparado. Sim, como pessoa, né? Um cara simples, cara do bem, do bem. E o Tiago está criando até o Alan agora, que é um advogado novo também. O Alan de vez em quando se encontra comigo na 13ª ali, aí fica me dando aula de penal militar. Bem disposto. É bom. Eu acho que eu sei quem é o Alan. Sabe quem é? Boa. Desenrolado. Então, boa. Rodrigo, assim, eu acho que tem que mudar esse negócio, porque nem entrevista a gente pode dar mais. Não Se existe. der entrevista, fica cessando. Então, eu acho que deve mudar isso. A gente tem que divulgar resultado como qualquer outra empresa. Eu sempre falei, quando eu fui entrevistado em outros podcasts, que a advocacia ela é empreendedora e tecnológica. Sim. E você que é advogado, você precisa das redes sociais, você precisa divulgar o seu trabalho. Precisa e deve divulgar, porque como é que vai trazer o retorno? Eu sei que a maior propaganda, Rodrigo, é o boca a boca, mas é óbvio. Quer ver outra coisa, Rodrigo, que é necessário a gente também usar a rede social? Imagine, no meu caso, né, o policial que foi injustamente acusado, etc e tal, teve o nome jogado pela imprensa, destruído. Aí eu consigo absorver, fica só lá dentro dos autos. E ninguém fala nada. Ninguém fala. A própria imprensa que gosta de... Não estou falando de todos, né? Napoleão, tem um caso rapidinho, sem querer interromper. Quando você tem um caso de repercussão, às vezes, né, ou o promotor ou a assistente de acusação junta nos autos as matérias, pô. Exatamente. Com bomba. As matérias, bomba em processo penal, né? bomba. As matérias ali. Sim. Então, se você não tem um poder de fala ali, não fala, não dá entrevista, falando também do outro lado, você não vai ter ali uma paridade de armas, vamos dizer assim, naquele processo. Rodrigo, você vai rir do que eu vou dizer agora, mas eu já vi uma denúncia. Com base em matéria... Dizendo que a materialidade do crime era... Indício, tudo bem, porque indício pode levar uma pessoa até um processo penal, mas indício não serve para condenar. O que condena é prova, e essa prova tem que ser uma prova que segue uma cadeia de custódia. E para condenar é preciso a certeza. Certeza absoluta, certeza, convicção. Porque entendeu? No próprio Código de Processo Penal tem a previsão legal, né, quando existir a dúvida, quando não existir realmente a certeza, o Código fala, né, quando não existir ali a prova suficiente para condenar, deve absolver. O caminho é a absolvição, que é o princípio do pro réu, favor rei. Rodrigo, exatamente. Eu ouvi, Rodrigo, inclusive, um advogado falando, eu achei fantástica a fala desse advogado. Não sei de onde é, eu assisti nesses podcasts, mas eram sustentações, era no valendo mesmo. No tribunal do júri, o advogado disse: a única certeza que há nesses autos é a dúvida. Eu vi. Eu achei massa, o cara falou. Então assim, e de fato... Para investigar, você pode ter dúvida, para denunciar, claro, né? Agora, para condenar, é necessário que você tenha ali a prova concreta que teve ali, né, a prova que o cara matou, que a vítima morreu, que é chamada justa causa, que é a prova da materialidade, mais indícios suficientes da autoria, que lá na questão da sentença, na condenação, tem que ter a certeza que aquele cidadão cometeu aquele crime. Né? Exatamente, Rodrigo. Eu, inclusive, faço até uma coisa que a gente resiste tanto aqui, Auri Lopes fala tanto sobre isso aí. Rodrigo, você falou numa expressão muito bacana aí, que foi a justa causa. Quando o cara lembra de justa causa, o cara só lembra de direito de trabalho, né? Demitir o funcionário por justa causa. Mas para deflagrar ação penal, é necessário ter uma justa causa. Eu fico vendo aí denúncias. Bicho, sinceramente, olhando. Não estou falando aqui, Rodrigo, né? Não é compromisso com erro, não. Porque o meu compromisso. Nesse modelo, vamos dizer assim, né? De processo penal, qualquer um pode ser acusado. Qualquer um pode ser investigado. Nesse modelo atual que estamos, né, vendo no dia a dia. Você que é advogado, criminal, infelizmente qualquer um pode ser realmente acusado. Qualquer um, Rodrigo. E o constrangimento de você ser investigado é muito grande, pô, demais, né? Pô, demais. E você não tem como reparar aquilo ali. Gente, a gente sabe disso, que para se ter a justa causa, a gente vai falar ali, Rodrigo, falando ali um pouquinho sobre o princípio da intervenção mínima do direito penal. A gente fala tanto isso, não é? Princípio da intervenção mínima do direito penal, fragmentariedade, subsidiariedade, etc. Perfeito, e tal. Perfeito. Então,
para se chegar, ver como é profundo isso, né? Você pega os livros aí de Ferraioli e tantos outros doutrinadores da área, né? Até Jacobs, que quando fala de direito penal de inimigo, ainda, você vê que ele ainda fala ali um pouco que tem que ter um mínimo. Até para você ter o inimigo do Estado, para não dar a ele direitos, como Jacobs falava, né? Que ele é tão inimigo do Estado, esse tipo de réu, essa modalidade de réu, que para ele não pode ser dado direitos e garantias fundamentais. Era para ele ser condenado sumariamente. É como se fosse um juízo de certeza antecipado sem o crivo para defesa do contraditório. É mais ou menos isso que Jacobs defende. Então, até isso tinha que ter, no mínimo, a ideia para que, se o direito penal não ser aplicado, era a certeza de que aquela pessoa efetivamente não praticou o crime. Né? Então, é justamente quanto isso que a gente Napoleão, para você, o que significa liberdade? Rodrigo, liberdade é o poder expressar minha manifestação sem ter que ser tolhido, sem ter que responder por aquilo. Eu acho que liberdade é isso, porque dizer que a gente tem liberdade de ir e vir, de exercer nossa profissão, e eu sou tolhido daquilo que eu faço, eu sou proibido, eu sou ali fiscalizado em cima daquilo que eu faço, então eu acho que isso não é liberdade. Vou dar um exemplo, Rodrigo, claro aqui. Hoje nós estamos vendo que o TJ está tendo reconhecimento facial para que a gente seja identificado para poder entrar no fórum. Acho que isso é importante, deve realmente prevalecer. Não é? Agora, antes disso um pouquinho, estavam proibindo advogados de ingressar no fórum, sem ser pela via comum, onde todas as pessoas passam. Deveria ter um local específico para que o advogado pudesse passar. E não passar. E eu não estou falando aqui de ser melhor ou maior do que ninguém, não. Até porque isso não existe. Estou falando aqui de exercício de profissão. Então, liberdade para mim é isso. Não é? E essa liberdade começa no exercício pleno da minha profissão, nas condições para que eu possa exercê-la. Estamos chegando no final desse podcast. Quero agradecer a você, Napoleão. Você é uma referência na advocacia. É um podcast riquíssimo hoje, né? Várias dicas para os advogados. Você contando realmente a sua história, a realidade da advocacia, você que advoga realmente, né? E aqui, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse podcast e fazer um pedido para que vocês sigam o nosso Instagram, direitonarede.podcast. Meu Instagram também, rodrigo.m.adv. Doutor Napoleão, uma frase, né, um conselho aos novos advogados. Estamos chegando aqui no final. E também deixa aí o seu arroba aí, né, o seu Instagram, para todos do Direito na Rede. Eu vou dizer uma frase aqui que eu acho muito bacana, Rodrigo. Essa aqui que eu vi certa feita, essa frase me marcou muito, inclusive me ajudou muito para chegar onde eu queria, passar nos concursos que passei e também no exercício da profissão como advogado. Né? Um barco que não sabe aonde vai não pode ser beneficiado por nenhum vento. Então, se você não sabe aonde você quer chegar, que caminhos você quer trilhar, mesmo que passe ali, que chegue o momento de você ter oportunidade de exercer aquilo que você quer, você não vai conseguir, porque você está confuso e não sabe aonde você quer chegar. Então, não há vento que possa te beneficiar sem você saber onde você quer chegar. E resista, seja coerente e ético, que tem espaço sim para você na advocacia, tem espaço sim para você na sociedade. Nunca escute as vozes do atraso que dizem que o mercado está saturado. Está saturado para quem não é ético. Está saturado para quem não tem força de vontade. Está saturado para quem não sabe onde quer chegar. Show de bola, meu amigo. Obrigado, agradeço pela oportunidade. Obrigado. Muito sucesso na profissão. Obrigado. Que Deus proteja, abençoe você e sua família. E, pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio. Quem não ouve não prospera. Tiago Brunet é a frase do nosso podcast. Que Deus proteja e abençoe a nossa advocacia. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo episódio.